Hi everyone, how's it going? Você tem interesse em ir no intercâmbio e ficar numa casa de família? Nesse vídeo eu vou contar a experiência que eu tive junto com os meus alunos no Canadá. A primeira pergunta que pode surgir é qual a faixa etária para você ficar numa casa de família no Canadá, por exemplo. O nosso grupo de alunos foi aluno de 15 até 40 anos, então não tem muito uma faixa etária. A única diferença é que os menores de idade, eles vão ficar com famílias que estão aptas a essa responsabilidade e eles têm horário para voltar para casa. Uma outra pergunta também que surge é se são nativos. No Canadá, especificamente em Toronto, que nós fomos, a maior parte da cidade não é canadense, eles são imigrantes. Então a gente já sabia que muito provavelmente a gente não ia ficar na casa de canadenses mesmo. Mas isso não fez diferença nenhuma. A troca de experiência foi sensacional. Eu fiquei na casa de a minha host mom era caribenha, o meu host dad era inglês e o filho deles, que era adolescente, nasceu e foi criado no Canadá. Então essa troca com esses imigrantes foi sensacional. Eles sabem que eles têm que falar inglês 100% do tempo quando vocês estão lá e eles têm que ter pelo menos 10 anos de vivência no Canadá, porque eles têm que passar para vocês um pouco da cultura, da rotina do canadense também. Outra coisa, regras da casa. Às vezes a gente fica com medo porque a gente está na casa dos outros, o que vai acontecer. As regras que tem para menores de idade são: você tem horário para voltar e você precisa estar sempre em contato com a sua família. Para quem não é menor de idade, são só regras de convivência. O que a gente recebeu nos primeiros dias e os outros alunos também foi, por exemplo, manda mensagem quando você não vem jantar, avisa se você não vai dormir em casa, mantenha o seu quarto organizado. Era a regra de convivência normal de qualquer casa, mas a gente podia entrar e sair de casa o horário que a gente quisesse. Não tinha mais regra do que isso, não. Todo mundo também tem medo da comida, se a comida vai ser gostosa, se a comida vai ser... Relaxa, fica tranquilo, a comida é muito gostosa sim. Se você for para o Canadá, por exemplo, é muito parecida com a cultura dos Estados Unidos, então vocês vão comer bastante porcaria. Mas uma coisa que aconteceu, por exemplo, a gente chegou na casa da host family, da nossa host family, e a Sharon já perguntou pra gente o que vocês querem comer, o que vocês gostam. A gente já falou que não gostava, o que gostava, eles trouxeram coisas pra gente, foi muito gostoso. Se acontecer de você não gostar da comida, você pode falar pra sua família. Se a sua família não te atender, você pode conversar com o coordenador das host families e reclamar para ele. Você tem esse direito também. E aí eu já tenho o gancho para caso você não se adapte à sua host family. O que acontece? Pode acontecer. Você tem que saber quem é o coordenador das host families. Geralmente quando você fecha com uma escola, a própria escola tem essa coordenação ou a agência de viagem que você está indo atrás e tal. Então já tem essa pessoa que é responsável pela organização da sua host family, pelo seu bem-estar lá dentro. Você pode conversar com essa pessoa. Essa pessoa, primeiro, geralmente, ela vai conversar com a família para tentar resolver. Muitos casos são resolvidos logo assim. Se não tiver mais nenhuma solução, você pode trocar de casa sim. Conversa com esse coordenador, você vai ter que trocar uma ideia com ele e ele vai resolver para você. Então, para concluir, se você for para o Canadá, vale muito a pena você ficar em host family. É muito mais barato do que você ficar hospedado em hotel ou qualquer outro lugar. Você vai ter essa troca de cultura sensacional. Você vai tentar melhorar o seu inglês porque você vai precisar se comunicar com eles, então você não vai ter muita escolha. E você vai conhecer um monte de coisa nova, então vale muito a pena. Eu ainda mantenho contato com a minha host family, não vejo a hora de voltar para visitá-los, estou morrendo de saudade deles, então vai sem medo. Se você quiser ver fotos dessa viagem, entra no site da escola, tem foto com os alunos, tem foto das famílias, tem foto da gente com neve até o pescoço, foi muito legal, dá uma olhada. E se você quiser se preparar para o seu intercâmbio, conversa com a gente na Blue Pine Inglês Especializado. Vai ser um prazer preparar um plano de ação para você finalmente ir atrás do seu intercâmbio. I'm Fernanda, thanks for watching, see you next video.